Bem-vindas ao Colo de Longe, o podcast que fala sobre os desafios, as vitórias, os perrengues e as trocas de quem é mãe fora do Brasil. Eu sou a Giovana Borges e a cada episódio nós vamos conversar e conhecer histórias reais de mães brasileiras espalhadas pelo mundo. Quem disse que rede de apoio precisa estar perto? Aqui, o colo chega, mesmo de longe. Se você também é mãe, está grávida ou se aventura na maternidade fora do Brasil, este é seu lugar. Vamos juntas nessa jornada de acolhimento, conexão e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre a força de ser mãe solo em outro país, sem rede de apoio por perto, enfrentando não só os desafios do dia a dia, mas também o susto de descobrir uma condição rara na filha. Para esse papo, eu recebo a Camila Brodbeck, dentista gaúcha que mora em Portugal desde 2019. Ela é mãe da Luísa, de 6 anos, que passou por uma longa investigação médica até ter a confirmação de uma doença rara, e que hoje vive bem com acompanhamento e cuidados certos. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, Giovana. Para a gente começar a falar sobre todo esse percurso, eu queria entender quem é a Camila, como foi a decisão de sair do Brasil e o que te trouxe para Portugal. Eu sou a Camila, tenho 37 anos, sou dentista, sou gaúcha e tive muita vontade de sair do Brasil antes de descobrir a gravidez. Tive uma gravidez não planejada, mas muito bem-vinda. E a Luísa nascendo, essa vontade de sair do Brasil foi maior ainda. Pensando nela, pensando na segurança, na educação, enfim, na qualidade de vida. E aí, então, quando eu descobri a gravidez, eu tive que adiar esses meus planos. Adiei, mas assim que a Luísa fez 1 ano e 2 meses, nós viemos para Portugal. E hoje, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz. Não imaginava tudo que eu ia passar pela frente. E talvez se imaginasse, não teria vindo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E por que você escolheu? Você falou pra mim que você mora em Ericeira. Por que você escolheu especificamente essa cidade pra morar? Normalmente o pessoal busca Lisboa, cidades grandes, né? E por que você escolheu especificamente essa região pra recomeçar a vida? Então, eu não escolhi bem a Ericeira. Eu tinha meus tios que viviam aqui, tinham um apartamento aqui. E foi o lugar que facilitaria para eu chegar no primeiro momento, até que eu encontrasse um lugar para morar. Na altura que eu cheguei, eu até trabalhava até longe daqui, mas a região que eu trabalhava, eu não gostei nada mesmo. E fui me apaixonando pela Ericeira e fui ficando. Botei a Luísa numa escolinha aqui, na altura, em Mafra, na verdade, que é a cidade ao lado, né, da Ericeira. E fui gostando muito dessa região, fui fazendo amigos aqui e não consigo mais sair daqui. Gostei muito da Ericeira, a gente tá do lado do mar, a qualidade de vida é outra, é uma cidade pequena, é uma vila pequena, mas ao mesmo tempo estamos a 40 minutos de Lisboa. Então, eu falei, é aqui que eu quero ficar. E hoje, pela vida com a Luísa aqui, é muito bom. Ela adora estar perto do mar, ser uma cidade pequena, não ter trânsito. Então, isso, pra mim, é muito bom. Perfeito. E como que a Luísa, então, nasceu no Brasil e ela foi para Portugal com você. Então, como que foi esse processo para você e para ela? Não sei se ela tinha muita compreensão na época, mas provavelmente você tinha, né, a sua família no Brasil e aí tinha que explicar a transição da distância. Então, me conta um pouquinho como foi esse processo para vocês. Assim, a Luísa tinha 1 ano e 2 meses. A Luísa até nem caminhava na altura. Peguei aqui com malas, carrinho e tudo mais. Minha mãe veio comigo nesse processo. Ficou aqui uns 40 dias. Até que eu conseguisse casa, adaptasse a Luísa numa creche e tudo mais. E chegamos aqui em setembro de 2019. Pronto, a Luísa não tinha esse entendimento. E, nessa altura, eu sofria mais com a culpa de tirar ela de perto dos avós. Será que eu tava fazendo a coisa certa? É diferente
vou voltar pra trás agora, não deu certo. Mas eu tava envolvendo uma criança, né, já teria tirado ela de perto dos avós, deixado de conviver, né, aquele período. Mas pronto, embarquei em setembro de 2019, não imaginando que 6 meses depois, aí a coisa já estava se encaminhando. Eu já tinha conseguido uma casa, tinha conseguido um outro trabalho, eu ia assinar um contrato quando iniciou a pandemia. Tudo fechou e eu fiquei desempregada. Nesse momento, eu tive mais medo ainda, porque eu já tinha largado a minha profissão, eu tinha vendido tudo que eu tinha e pensei, e agora? Será que eu vou ter que voltar? O que vai ser? Na altura, até no início ali, ninguém tinha noção do tempo, como é que seria. A gente achava que ia durar uma semana, 2, e eu ia assinar, e se tudo fechou aqui numa sexta-feira, na segunda-feira eu ia assinar o contrato desse trabalho. E aí eu pensei, não, tudo bem, então daqui uma semana, daqui 2 semanas, a gente assina um contrato, tudo bem. E aquilo foi indo, e meu Deus, eu sem trabalhar, e agora? Nesse momento também, se eu não tivesse o apoio da minha família, com certeza eu tinha que ter voltado. Como muitos aqui voltaram, em outros países, né? E pronto, aí tive um pouquinho de calma ali naquele momento e fiquei, ver o que ia acontecer. Quando, mais ou menos em abril, ali em março eu já estava com aquela desconfiança de que alguma coisa não estava muito bem com a Luísa. Porque eu percebia, ela demorou muito para caminhar. Nós chegamos aqui em setembro, ela não caminhava, ela só foi caminhar em dezembro, então ela já estava com 1 ano e 5 meses, mais ou menos, e quase 1 ano e 6. E aí foi quando ela começou a caminhar. E nisso, em março, nós já estávamos ali antes um pouquinho de tudo fechar. Tivemos consulta no centro de saúde para atualizar as vacinas dela, que eles pedem que a gente leve o livro de vacinas do Brasil para atualizar com os de Portugal. E nisso eu até comentei com a enfermeira, falando que achava que ela não estava crescendo muito, que ela tinha as pernas muito curtas, o jeito de caminhar, enfim. Disseram, não, é tipo coisa da tua cabeça. Mas, sabe como é que é? Mãe, a gente tem um instinto. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha e eu pensei, alguma coisa não tá certa. E as roupinhas dela, que a gente chegou aqui, na altura que a gente chegou, que tava acabando o verão daqui, então em março e abril ele já tava começando de novo a esquentar, ainda serviam. As roupinhas eram as mesmas e normalmente dizem que as roupas deixam de servir, né, de uma estação para outra, então alguma coisa não tá bem. E eu comecei a me questionar e avaliar, e nisso conversei com o pai da Luísa, que tem a mesma doença que ela, eu não sabia, e questionei, porque ele sempre me dizia que ele tinha as pernas tortas quando era criança, que demorou para caminhar, mas nunca me foi dito exatamente o que era. Nisso, eu questionei ele, perguntei o que era exatamente, por ser da área da saúde, fui ler artigos, fui ler um monte de coisa, me informar sobre. Então, ela tem o XLH, que é uma doença genética rara, que é o raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X. Então, ela tem é uma proteína que faz com que ela não libere o fosfato e não armazene o cálcio nos ossos. Então, com isso, ela viria a ter os ossos enfraquecidos, falando assim a grosso modo. Começaria uma das características é o arqueamento das pernas, que é uma das primeiras características, né, que se nota. A Luísa tinha a marcha alterada, né, ela tinha aquele andar característico também da doença, que é o andar de pinguim ou de pato, né, que a gente fala, era aquele meio travado. A baixa estatura, alguns relatam dor nas articulações, pois a Luísa nunca relatou dor. O que ajudou nela foi o fato de ela caminhar mais tarde e ela também não ser muito gordinha. Então aquilo ali fez com que ela não tivesse as pernas muito arqueadas. Não foi o fator que
eu percebi. Foi mais a questão da estatura e da marcha. Mas é basicamente isso. Também pode causar outras alterações, como inclusive dentárias, né? Eles têm abscessos dentários, além da baixa estatura, alguns casos de surdez também. Mas basicamente são essas as características. Eu notei mesmo foi pelo crescimento, que ela praticamente ficou 1 ano sem crescer. Quando eu falei, pronto, agora ela, com certeza ela tem, e vou atrás de médico, e ele me disse ainda não, agora eu tenho que voltar pro Brasil. Eu falei, eu não vou voltar pro Brasil com a pandemia queimando no Brasil. Agora eu não tenho mais nem plano de saúde. Como que eu volto com a Luísa nessa situação? Agora eu vou ficar aqui. Agora eu tô aqui, eu vou atrás. E hoje eu penso, foi Deus que me trouxe pra cá na hora certa, no momento certo. Porque se eu tivesse o diagnóstico no Brasil, eu nunca teria vindo. No meio da pandemia, o quadro tinha sido muito pior no Brasil. E nisso, então, fui atrás de médico aqui, consegui uma médica que me atendeu online na altura, via Skype. Me solicitou os exames, eu consegui fazer os exames tudo aqui na região, em Mafra. Fizemos os exames, logo abriram as consultas presenciais, fomos ao hospital em Lisboa. Caí com essa médica que atendia num hospital de referência em Lisboa, pediátrico. E chegando lá, ela avaliou a Luísa, foi logo para genética, fez todos os exames. E ainda depois me dizendo que achavam que ela não tinha doença, eu bati o pé. E pronto, fecharam o diagnóstico dela. E logo eu já tinha estudado e falado com milhares de pessoas, que inclusive o Instagram que me ajudou muito na pandemia, porque eu acabei conhecendo muitas outras famílias com o mesmo diagnóstico, até adultos. E pronto, conheci pessoas e fui pedindo informações e que me deram várias dicas e tinha um medicamento inovador, que já estava sendo utilizado na Europa. E eu já cheguei nessa consulta perguntando sobre o medicamento. E ela, sim, nós temos, vamos iniciar o processo para ela fazer o painel genético e nós solicitarmos um medicamento. Saímos do hospital, em junho recebemos já a medicação convencional. Luísa passou a utilizar o medicamento que é, inclusive, o medicamento que o pai dela utiliza desde os 7 anos de idade, que era o cálcio, o fosfato, enfim. E 5 meses depois me ligaram que já havia o medicamento injetável para ela, que é o que ela utiliza até hoje. E tem mostrado melhoras, assim, incríveis. Ninguém percebe que a Luísa tem uma doença genética que afeta os ossos. E tá muito bem. Eu agradeço por tudo que aconteceu nessa loucura que foi uma pandemia. Eu sozinha, sem minha família poder vir pra cá, né? Eu não podia ir nem minha família vir pra me ajudar. E eu sem saber o que vai ser de mim agora. É naquele momento que eu também me culpei até nisso, né? E agora, olha o que eu fiz. Agora eu tô aqui com essa criança. E o que eu faço? E aí, pronto. Mas tudo correu muito bem. Passou, a coisa acalmou. E eu voltei até para aquele trabalho. Eu ia assinar o contrato. E tudo foi fluindo. Conseguimos, então, uma vaga na escola. Aqui, talvez um pouco em prioridade pela questão de saúde. Enfim, tudo foi se ajeitando para que a gente fosse ficar aqui mesmo. E é isso. E aí, nesse período depois, quando tudo abriu, minha mãe veio, depois eu recebi meu pai. Nós também fomos ao Brasil. E foi isso. Entendi. Assim, eu tô um pouco chocada, porque já é muito difícil quando a gente tem um parceiro, né, cuidando, dividindo as responsabilidades. Mas aí você, mãe solo, na pandemia, que além da questão do diagnóstico, ainda tinha preocupação de pegar a Covid, a gente não sabia como que ia ser, a vacina ainda não tinha lançado, então a gente morria de medo, né? Eu imagino você como mãe de, sei lá, pegar a Covid e precisar de uma internação. E a Luísa, né, com quem eu imagino a sua cabeça no meio de um diagnóstico,
Enfim, assim, é o que você falou, você foi investigando, né, aquele papel de mãe que a gente procura Deus e mundo nessa hora pra tentar falar com a gente, pegar informação, fazer a nossa parte também. Mas assim, eu queria saber, né, apesar de você ter falado de uma maneira muito prática, eu acho que emocionalmente falando deve ter sido muito difícil. Então, me conta um pouquinho dessa parte emocional sua, assim, como que você manteve a calma, se você manteve a calma, é que é muito fácil falar depois que passou, né? Mas como que você se manteve inteira, né? Porque a Luísa só tinha você. Então, naquele caos de diagnóstico Covid, emprego, instabilidade financeira, como que você se manteve calma? De onde veio a sua força? Então, hoje, olhando para trás, eu não consigo entender. Eu hoje não consigo nem entender como eu tive a coragem de entrar naquele avião com 2 malas e um carrinho, uma criança que nem caminhava. Então, não sei, ali no momento eu só pensava nela. Eu falei, não, agora tem que ter um motivo para Deus ter me trazido até aqui. E aí comecei a ter calma e pensar assim, não, agora a gente vai ter que fazer uma coisa de cada vez. E eu tenho que pensar com a cabeça agora o que tem que ser feito, uma coisa de cada vez. E eu ia atrás, eu lia muito falava com outras mães que me ajudaram muito na altura para que eu me acalmasse naquilo. Eu via, nossa, eu via outras crianças que já tinham sido diagnosticadas há mais tempo, que estavam em tratamento e que estavam levando uma vida normal. E eu falei, não, tudo vai dar certo. Ela vai levar uma vida normal e vai tudo se ajeitar. E foi isso. Eu tinha... O meu maior medo ainda é que aconteça alguma coisa comigo. Né? Tipo, mesmo não sendo na pandemia, hoje ainda é. Se eu ficasse hospitalizada e alguma coisa assim que aconteça que a gente não planeja, óbvio que eu penso nisso, né? Só tenho ela. Hoje, claro, eu já construí uma rede de apoio aqui. Eu tenho uma rede de apoio aqui maravilhosa. E são pessoas que hoje são praticamente a minha família aqui. Já passamos 4 ou 5 natais juntos, que ficam com a Luísa para mim. E tenho amigos aqui que já me ajudaram muito também. Precisa pegar a Luísa na escola, precisa ficar com a Luísa para que eu trabalhe. Hoje eu tenho essa rede de apoio aqui. Mas quando eu cheguei, eu não tinha. Não conhecia ninguém aqui, a não ser a minha tia, que estava, mas nem vivia nesse apartamento. Eles tinham um apartamento aqui, mas não viviam aqui. E fui construindo a minha rede de apoio aqui, construindo as minhas amizades. E eu não tinha ninguém mesmo. E então, assim, foi bem difícil ali, de eu sozinha, de eu chorar e pensar, meu Deus, por que comigo? De me sentir culpada até com o diagnóstico dela. Como que eu não vi isso antes? Como que eu não percebi isso antes? Por quê? Mas hoje eu vejo que se isso tivesse acontecido quando eu estava no Brasil, hoje a situação dela seria completamente diferente. E como que foi? Você falou, né, que você já tem a sua rede de apoio. Como que foi essa construção da rede de apoio? Aonde você conheceu as pessoas? A gente diz que, né, quando a gente mora fora, a gente tem amigos que são a família que a gente escolhe, não a família que a gente tem. Como foi esse processo dessa construção da rede de apoio? Então, eu tinha uma amiga, que foi minha colega na escola, no Brasil, e quando eu cheguei até no início, ali em dezembro, mais ou menos, foi quando eu fui no aniversário dela, e acabei conhecendo pessoas lá, que foram pessoas até que me indicaram o primeiro médico que eu falei por e-mail, na busca de um médico específico, né, que seria um endocrinologista, para Luísa. E essa minha amiga tinha uma amiga que vivia aqui na Ericeira. Falou, tem uma amiga que tá numa escolinha ali na Ericeira, tem um menino mais ou menos da idade da Luísa. Enquanto fui conhecendo um, fui conhecendo o outro, conheci outros gaúchos aqui. E aí, essa minha rede de apoio, eu conheci um grupo de dentistas brasileiros em Portugal. Também foi a pessoa assim, que me indicou para esse trabalho, que eu ia assinar o contrato. E então foi tudo assim, foram pessoas que foram realmente me ajudando. Eu tive muita sorte.
eu posso dizer que eu tive muita sorte. Tem experiências aqui que as pessoas não conseguem fazer amizades ou não tem a questão da xenofobia. Eu nunca tive isso, nunca sofri com isso. Tive sempre pessoas maravilhosas que sempre me ajudaram. Tive sorte desde alugar casas com pessoas que sempre foram me ajudando, sempre. E foi isso, essa rede de apoio foi sendo construída assim. Aqui é uma cidade pequena, né? Então, fui fazendo amizade, amigo do amigo, e assim vai. Hoje, tu conhece muita gente aqui. E a questão das crianças também, os pais e as mães das crianças, né? Acabam que é uma escola, não tem muito para onde correr aqui. Incrível, Camila. Quando eu acho que a gente sempre vai se sentir muito culpada, desesperada, e se acontece alguma coisa comigo, mesmo se você tem parceiro, mesmo se você tem mãe, a gente sempre, como mãe, não quer que nada aconteça com a gente, né? Mas só de você ter essa rede de apoio e se sentir amparada, é muito bom. É o que você falou, né? Eu preciso trabalhar, alguém busca a Luísa na escola. Isso é tão importante e deixa a nossa experiência mais leve, dia a dia muito mais leve, né? Principalmente quando a gente tem um diagnóstico, uma filha que precisa de necessidade de um remédio, necessidades especiais, né? E um olhar diferente também. Mas hoje, atualmente, como que tá a saúde da Luísa? Ela toma um remédio, mas existe algum outro tipo de cuidado? Mais para assim, outras mães que talvez estejam aí nesse diagnóstico, que também não deve ser muito fácil, né, ter o diagnóstico, todo o suporte e tudo mais, para assim, fazer um alerta, assim, meio que, tem uma luz no fim do túnel, sabe? Eu peguei um remédio e como que estão as coisas hoje? Eu acho que o principal, assim, é a gente não fechar os olhos, né? Tipo, não negar aquilo ali que tá acontecendo na nossa frente. E, tipo, isso eu nunca fiz. E eu sempre fui atrás, né, do que devia ser feito. Porque, pronto, já tenho o diagnóstico, eu tenho que... E é isso, né? Já li muito sobre, eu tenho que fazer isso, e é isso. E isso também me ajudou aqui. Eu criei a minha página do Instagram, que é o Nossa Vida em Portugal, que até eu fiz para aproximar a nossa vida aqui e a Luísa dos meus amigos e da minha família no Brasil. Acabou que mudou o foco, assim, um pouco da página quando eu obtive o resultado do diagnóstico dela. Porque comecei a postar muito sobre, né, o diagnóstico, como foi o processo. E essas outras pessoas que foram chegando e que vinham até me questionar sobre como era o tratamento e esclarecer e pedir informações. Conheci, inclusive, famílias aqui em Portugal tem um menino com o mesmo diagnóstico e hoje nós somos amigos. A Luísa vai nos aniversários dele, ele vem no aniversário da Luísa. Eu fui convidada, inclusive, para o casamento deles e batizado do menino. E a gente tem essa troca, a gente tem esse apoio, né? Essas angústias, os medos que nós tivemos e como é que está indo a evolução, como é que está o remédio, como que eles se comportam com isso, como eles levam com isso. A Luísa faz uma injeção a cada 15 dias. Então, isso já para uma criança, né, que desde os 2 anos e pouco fazer uma injeção, já não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa dolorida, é uma situação que a cada 4 ou 5 meses também tem consultas, tem exame de sangue, tem raio-x. Então, ela hoje já está muito habituada. Na verdade, eu imagino não que esteja, porque ela não é uma criança que reclama, que chora, ou que não quer fazer. Eu tento sempre explicar a importância que ela tem que fazer e que ela tem essa condição e que não são todos iguais, que tem gente que faz outras coisas, outros tipos de remédio, para que ela saiba também da importância, né, que ela tem que se cuidar em relação a isso. E então no normal, assim, do dia a dia, hoje eu levanto a medicação, né, eu busco na farmácia 2 doses do remédio e ela faz uma injeção a cada 15 dias.
Hoje a gente já consegue fazer isso aqui na nossa região. Quando iniciou, eu ia a cada 15 dias a Lisboa. Então, com isso, eu perdia dias de trabalho, eu tinha que tirar ela da escola, então era muito mais difícil. Com o tempo, nós fomos ganhando essa confiança, inclusive da médica, porque ela sabia que eu era da área da saúde, ela percebia que eu tinha um pouquinho de noção da situação, que eu conseguia gerir aquilo ali muito bem, do controle das semanas e como é que estava, das doses. E aí conseguimos fazer a aplicação aqui na região, que facilitou muito a nossa vida. Hoje a Luísa já está numa idade escolar, então isso prejudicaria ela muito mais, né? Ter que sair da escola. E pronto, hoje ela leva isso super numa boa, ela fala para todo mundo. Ela chega na escola e diz para a professora, não, fui fazer uma injeção, eu tenho XLH. Ela fala. E também conviver com outras crianças que têm o mesmo diagnóstico, que fazem a mesma medicação, isso também ajuda eles, né? Eu também já fui em congressos aqui, foi eu que eu conheci também mais sobre a doença, sobre o remédio, e nós podemos conviver também com eles. E então acho que isso tudo hoje ajuda a Luísa também a perceber isso, e hoje ela já sabe, tanto que até para a gente poder sair daqui tem que ter um planejamento. Eu tenho que levar o medicamento, já aconteceu a gente ficar mais de 15 dias no Brasil. Então eu levei o medicamento, fiz autorização, a médica fez uma carta para poder levar o medicamento que tem que ser refrigerado. Então tudo isso tem que ser planejado. Então é uma rotina de cuidados. É óbvio, né, que toda criança precisa de cuidado, né, diário, mas ainda existe essa questão da preocupação de nunca perder uma injeção, de sempre estar ali. E aí, uma coisa que você falou, que eu acho legal falar aqui, ela entende, né, o diagnóstico que ela tem, a doença que ela tem, e como que é para ela fazer esses exames, né, que a cada 6 meses que você mencionou, tem que fazer os exames, tem que fazer raio-x, e ninguém gosta, né? Adulto não gosta. Eu imagino criança, como que ela lida com essa fase, assim, de ir muito em médico, de fazer consulta, raio-x, exame de sangue, que nunca é agradável, né? Pra ela é uma coisa natural, de certa forma, porque ela entende o diagnóstico dela, ou é ainda muito sofrido, e aí você tem que conversar? Como que é esse processo pra Luísa? Então, por incrível que pareça, ela não reclama, nunca sequer chorou para fazer um exame de sangue. Ela é completamente diferente de mim, porque eu mesmo sendo dentista, para fazer um exame de sangue é um horror. Eu tive que fazer deitada, eu desmaio e olha, é um horror. Somos duas. Eu não posso falar isso, eu nem falo isso para ela, porque para não eu digo, não dói, é tranquilo. E ela chega na enfermagem lá para fazer o exame de sangue, estica o braço e as enfermeiras já dizem, mãe, tem que segurar ela assim, e vem outra para segurar. Eu digo, não, eu preciso, tudo bem. Quando fazem, ela não faz nada, não chora, nada. As enfermeiras assim, olha, quem dera todos fossem assim aqui. E aí, isso antes, tem crianças saindo berrando, outros entrando, chorando, e ela sem entender, porque para ela tudo ali é tranquilo. Ela tá preocupada qual o adesivo que ela vai ganhar ali no braço, que ela escolhe lá o bichinho para colar no braço, que ela vai levar aquele dia. Eu também tento incentivar ela com essas coisas, né? Tipo, comprando a gente chama que são pensos, são os band-aids. Colorido, com glitter. Eu falo, vamos escolher então pra a próxima vez que for tomar um remédio pra gente pôr um desse. Então ela tem os dela lá, com glitter, com bichinho, que é o que eu tento fazer pra estimular. Quando a gente ia ao hospital, eu prometia uma bolinha daquelas da máquina, que a gente chama daquelas bolinhas saltitona. Sempre tem alguma coisa que eu tentava incentivar, né, como uma recompensa daquilo ali, mas que hoje ela já lida muito bem. Hoje ela, numa clínica que ela faz aqui na Ericeira também, eles já estão habituados com ela e ela sempre ganhou
algum brinquedinho, alguma coisa. Então, para ela aquilo ali é só mais uma parte da rotina dela. E você mencionou no comecinho, você falou assim, foi Deus que me fez entrar naquele avião e vir pra cá no momento certo e tudo mais. Já passou na sua cabeça, eu sei que você falou, se fosse no Brasil teria sido diferente e tudo mais, e é muito difícil a gente saber exatamente, eu sempre me pergunto, se eu nunca tivesse saído do Brasil, como teria sido? A gente nunca sabe, essa é a verdade, né? Não tem como a gente projetar uma vida que a gente não viveu. Mas, olhando, né, você tem a vida muito redonda por aí. Mas, ao mesmo tempo, a sua rede de apoio também não é família. Você já pensou, considerou voltar pro Brasil em algum momento? Assim, pra mim não tá dando, tá muito pesado. Tenho a rede de apoio, mas são meus amigos, não é família, efetivamente. Apesar do diagnóstico, né, você já considerou alguma vez voltar pro Brasil? Me conta desse processo como mãe solo, assim, acho que seria mais fácil, então quem sabe eu não volto um dia. O que passa na sua cabeça? Não, nunca pensei, não gostaria de voltar. E hoje, a única coisa que eu sinto falta mesmo é da minha família, dos meus amigos, mas mais nada. Mesmo eu tendo deixado a minha profissão de lado, mesmo que seja uma coisa temporária, porque eu ainda tenho planos de voltar a atuar aqui, não. Mesmo todo mundo me dizendo assim, meu Deus, que loucura, tu largou, tu era médica lá, porque aqui eles falam medicina dentária, né? Então, tu era médica lá, tu veio pra cá. Hoje a vida que eu levo aqui, eu sou feliz aqui. Eu acho que proporciona uma vida feliz pra Luísa, apesar da distância dos avós, né? Mas eu não pensaria em voltar pela qualidade de vida, pela educação, pela saúde dela. Hoje eu sou muito grata a Portugal por tudo que aconteceu aqui, da forma que foi. Então eu não voltaria. E o que você sente que você mais aprendeu nessa experiência toda? Você acha que a maternidade somada à imigração e o desafio da saúde da Luísa te transformou de alguma forma? Acho que sim, eu descobri a coragem que eu achei que eu não tinha para várias coisas. A força que a gente busca para várias coisas, né? A gente pensa, eu tinha capacidade antes de me queixar, estava cansada, eu não sabia o que era estar cansada. E, hoje não tem o que fazer, não tem. Eu tenho ela, só eu sou por ela aqui. Então, não tem o que fazer. Eu não tenho direito nem de ficar doente, que é o que eu digo. Hoje eu não tenho o direito de sequer me deitar e ficar doente, como eu tinha antes. Ainda mais aqui, sozinha, né? Então, eu acho que foi isso que mais que eu percebi aqui. Essa minha força, né, de sendo mãe solo, desde o positivo, né, que eu já passei por tanta coisa lá que todo mundo me dizia assim, meu Deus, não sei como que tu conseguiu aguentar tudo, como que tu lidou com tudo tão bem. E depois eu me vi numa situação ainda maior e lidando bem também. Então, a gente acaba sempre conseguindo. Eu acho que Deus nos dá o fardo maior do que a gente pode carregar, definitivamente. Quando eu converso com as mães, todas elas têm um traço de personalidade muito forte, que é a resiliência. A gente se torna muito resiliente porque a gente não tem opção, né? Não tem um backup. Isso que eu ainda tenho o meu marido, né? E ainda, assim, parece que os dois estão sempre no mesmo barco. Então, se o barco afunda, vai os dois juntos. Mas no seu caso ainda é uma força, Camila, que, como eu falei, né? Quando você contou, eu fiquei acho que um tempo, assim, processando, assim, o que eu vou perguntar? Porque é uma força que eu não consigo mensurar como mãe imigrante. Assim, você tá um outro patamar. Então eu imagino, assim, você acordar todos os dias pensando, cara, eu não consigo falhar. Não tem margem de falha, né? E assim, ao mesmo tempo que é uma gratidão imensa pelos nossos filhos, pela Luísa, também é um peso, né? Sim, com certeza. E quando hoje eu vejo uma criança de 1 ano e 2 meses, que foi a idade que ela chegou aqui, eu penso, meu Deus,
como que eu tive essa coragem? Eu não sei. Hoje, nessa consciência, eu jamais teria essa coragem. Tá virando pra trás, por isso que eu acho que Deus me trouxe pra cá na situação, porque hoje eu não consegui imaginar eu fazendo isso e como foi que eu consegui lidar tão bem com aquilo ali. Eu imagino que eu tenha lidado bem, pronto, consegui. E hoje consigo contar a minha história, minha trajetória, e todo mundo fica, tipo, perplexo com a situação. Como conseguiu? E eu, com a ajuda, não consigo, acho que não vou conseguir. E como é isso, eu também tive muita sorte, tive pessoas maravilhosas nesse trajeto até hoje, né? E é isso, eu acho que agora a Luísa maior, tudo vai ficando mais fácil, tu vai conhecendo como tudo funciona no país também, é outra cultura, né? Tu tem que estar disposto a se adaptar a uma nova cultura, senão isso é muito difícil. Mesmo sendo Portugal, a mesma língua, ainda é muito difícil. É outra cultura. Se tu não souber se adaptar àquela cultura, tu não tem perfil para ser imigrante, definitivamente, porque tu não vai ser bem recebido ali, né? É difícil. Tem agora a Luísa numa fase escolar de alfabetização, é muita coisa diferente do que o nosso português. Então, eu tenho que entrar com ela na cultura, tenho que seguir como ela aprende e os hábitos como é que são as festinhas de aniversário, o convívio entre eles, que é diferente de nós brasileiros, né? Então, tudo isso é ir se adaptando e mudando algumas coisas e abrindo mão, desde a questão da alimentação. E aqui eles têm o hábito de comer sopa na escola. Para a Luísa, até isso não foi difícil. A Luísa não vem com esses hábitos, né, do Brasil. Chegou muito pequena. Então não tem essa dificuldade da alimentação, como muitas crianças acabam tendo aqui, até da língua. Que muitos aqui têm a dificuldade, mesmo sendo brasileiros. E a Luísa acaba como se tivesse nascido aqui. Não tem não traz essa carga, né, do Brasil. Embora tenha influência em casa e tem muitos amigos brasileiros, mas não é o que não atrapalha isso para ela, né? Mas é isso, tem que ter esse jogo de cintura, senão tu não consegue se adaptar. E como que é uma coisa interessante que você acabou de falar? Eu tive que me adaptar, festinha, cultura e tudo mais. Apesar da Luísa não ter tido a referência do Brasil, né, muito pequenininha, você sempre teve a cultura brasileira em si, sabe muito bem como que você foi criada lá, tem amigas, provavelmente tem filhos no Brasil. Como que você lida com essa questão da comparação? Claro, né, tirando a questão do diagnóstico dela, que é uma criança que tem a questão do remédio, os cuidados e tudo mais, então isso não é um fator de comparação, mas quando você vê as outras mães no Brasil, suas amigas, fazendo coisas que em Portugal não tem como fazer ou são muito diferentes, como que você lida com essa comparação? É uma coisa que pesa pra você, assim, pensar, putz, queria muito fazer isso aqui, mas isso aqui em Portugal seria estranho, ou aqui, enfim, não é comum, que pena, até se comparar com pequenas coisas mesmo, assim, rede de apoio e tal. Como que você lida com esse mundo de comparação, de olhar pra trás e pensar? Assim, as coisas que são, tipo, que eu percebo, assim, a maior diferença são coisas que eu gosto e deveriam ser assim, como, por exemplo, festas de aniversário. Aqui é tudo muito mais simples. Aqui eles prezam pela diversão da criança. As crianças vão com roupas que se utilizam no dia a dia, não vão todas arrumadas para uma festa de aniversário. As crianças estão à vontade, elas ficam à vontade. As comidas também são completamente diferentes. Ninguém gasta um horror em festa de aniversário, como a gente vê naquela cultura do Brasil. Até, por exemplo, o Dia da Criança, que aqui é em junho, dia 1º de junho.
a festas e coisas que são para as crianças aproveitarem. Aquilo ali não tem aquele consumismo, sabe, do Brasil. Não é aquela coisa de consumir, aquela competição que a gente vê, quem é que ganha o presente mais caro, a melhor bicicleta. Não. Aqui eles fazem uma festa, por exemplo, nós temos uma aqui na região, que são 2 dias com todas as atividades das crianças gratuitas, e o objetivo é que elas se divirtam. É só isso que eles querem. E uma outra coisa que é muito diferente aqui também, tipo, eles prezam um pouquinho pela não exposição das crianças nas redes sociais, da imagem, e nós brasileiros não temos muito essa preocupação. Mas aqui sim, então aqui tu não pode fotografar as crianças na festa de aniversário e eu sair postando sem autorização dos pais a foto das crianças, ou vídeo, enfim. Então, essas são as coisas que a gente percebe mais da diferença da cultura e coisas que eu gosto, nada assim que eu sinta falta. Eu, no Brasil, penso, ainda bem, isso assim aqui. Tipo, aquela competição das roupas e não sei o que, de marca e tudo mais, assim, que não noto tanto. As crianças vão simples, vestidas simples para a escola, todo mundo usa Primark, todo mundo tá feliz e pronto, não interessa. É engraçado o que você falou aí de Portugal, e a mesma coisa aqui no Canadá. As crianças, a festa é pra criança, com comida de criança, presente simples, comida simples, pensado assim num período pra criança brincar. É um choque, é uma diferença, né, do buffet infantil do Brasil, com aquela festona, com um monte de gente, 100 pessoas na festa infantil. Cara, aqui é só pra criança. Às vezes até o pai nem tá convidado, é só você vai deixar seu filho e você vai buscar o seu filho, né? Mas eu também não acho isso ruim, eu acho que é um choque cultural, com certeza, mas eu acho, assim, é uma coisa positiva ao meu ver, assim, não é uma coisa ruim, né? Então, mas eu imagino, assim, aquela mãe que talvez tenha feito 10 festas infantis no Brasil, e aí ela imigra, talvez tenha sido um choque imenso, mas como eu tive meu filho aqui e a Luísa também era muito pequenininha, a gente acaba se adaptando à cultura daqui e acaba, gente, é isso, não vai ter festa né, não vai ter festa com 100 pessoas porque ninguém faz aqui. Ninguém, não vai fazer, né? Então. É uma festa no parque, o bolo, balão, as crianças, ok, podem brincar, e é isso. Exatamente. Sejam felizes, né? Acho que o objetivo final é esse. E para encerrar, eu queria muito agradecer por você dividir a sua história com tanta coragem e generosidade, porque não é uma história fácil. Mas eu também queria que você falasse um pouquinho com as mães aí que estão ouvindo a gente, que talvez sejam mães solos e também devem estar pensando o que te dá força nos dias difíceis e como que você pode ajudar essas mães com um conselho, né, vindo de uma mãe solo para uma mãe solo, talvez. Bom, primeiro que assim, eu também tento não estimular aquilo que é fora da realidade. Cada um tem uma realidade, né? Por exemplo, eu passei por essas dificuldades aqui, né? Como mãe solo e imigrante. Mas eu tinha uma família por trás que pôde me ajudar. Talvez uma outra pessoa não tivesse isso, teria que ter voltado pro Brasil. Então, assim, imigrar já não é fácil. A gente sabe que cada um tem uma realidade. A formação de cada um vai influenciar nisso. Agora, como mãe solo, como imigrante ou não, a gente tem que sempre buscar aquilo que é melhor para os nossos filhos e tentar não depender tanto, né, de outro que não queira, né, ajudar, mas fazer o possível, né, por eles, sempre por eles, também não deixando a gente de lado, né. Eu acho que é muito difícil hoje, para mim, ter um outro relacionamento ou me envolver com alguém aqui sozinha, então, e tem que pensar que eu tenho uma filha, né? Então, e eu me ver como mulher ou como poder sair com as minhas amigas, isso para mim aqui isso é muito difícil, mas quem tem rede de apoio, não deixar de fazer isso, não deixar de se cuidar, de se ver como mulher também, além de mãe. A gente tem que pensar na nossa saúde mental
também. Não só como mãe, viver só na maternidade ali também, aquilo ali vai te desgastar. E sempre buscar outras mães também de apoio, que vão te entender, só uma outra mãe para te entender mesmo. E para mãe solo também, eu tenho grupos de outras mães solo, a gente reclama, a gente chora, a gente dá risada. E é isso, a gente trocar experiências também eu acho que é fundamental. E como o meu Instagram, por exemplo, me ajudou muito nisso. Na minha página, né, que eu criei, conheci muita gente, chegou muita gente que eu não imaginava. Quando eu comecei a relatar aqui, chegou mães que queriam imigrar, mães solo que queriam imigrar, ou famílias que queriam imigrar, depois pelo diagnóstico da Luísa também. Enfim, construí uma rede ali, né, com pessoas que eu me dou muito bem hoje. E eu acho que é isso, é buscar sempre por eles, o melhor também não esquecendo da gente. Obrigada por acompanhar mais um episódio do Colo de Longe. Se essa conversa tocou seu coração, compartilhe com outras mães que também estão vivendo essa experiência fora do Brasil. E não esquece de seguir a gente no Instagram, @colo de longe. A gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e até lá!